Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades da vida espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre evolução moral, reforma íntima, o que a vida tem para nos ensinar, como é que a gente pode ter a melhor vida possível estando aqui na Terra. A gente está no meio de uma transição planetária, é necessário que a gente faça a nossa transição. Se a gente não fizer através do amor, a gente vai fazer através do rigor. Então, que a gente venha, estude e procure aprender como que esses mestres, esses grandes já deixaram para nós, para que a gente faça essa caminhada mais serena possível. E o meu intuito aqui, eu venho como aprendiz, me comprometo a estudar diariamente, porque não é fácil, sempre aparece alguma coisa para nos distrair quando a gente entra nesse caminho espiritual, sempre aparece um contratempo. Aí eu me comprometi a gravar para vocês aqui todos os dias, para que eu possa aprender, para eu sou a primeira que escuto, para eu aplicar na minha vida, e meu convite é que vocês tentem aplicar na medida do possível o Evangelho na vida de vocês, porque a Bíblia, o Evangelho já diz tudo para a gente, só que ainda temos muito para poder compreender da Bíblia, né? Cada versículo fala alguma coisa, a gente vai até onde o nosso entendimento consegue nos levar, e cada um está num nível de entendimento diferente. Mas existem outros textos maravilhosos de outras doutrinas, outras filosofias, existem os textos trazidos por espíritos iluminados, e às vezes não é fácil para a gente compreender e aplicar, mas o conhecimento está aqui. Então, a minha proposta é trazer aqui, compartilhar o que eu entendi, escutar o que vocês entenderam, para que a gente consiga chegar no entendimento, para que a gente consiga evoluir. A gente está no meio de uma transição planetária, que a gente tem que ser um pelo outro, a gente tem que dar as mãos. É um período de cooperação, é um período de colaboração, de parceria, de compartilhar conhecimento. A internet vem aí. Eu falo que transição planetária e era de aquário é a mesma coisa, só muda o nome da linha de conhecimento, mas os dois falam a mesma coisa, que nós estamos num período de mudança. Só a gente vê, para os mais céticos, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica, que é a internet. Em 2010, 14 anos atrás, não existia smartphone, não existia muito das coisas que a gente tem hoje. E olha só como em tão pouco tempo tantas mudanças foram feitas, acelerada por causa da pandemia. E a internet une as pessoas, pode estar cada um num lado do mundo, mas se tem afinidades em comum, a internet está juntando e está criando grupos por afinidade. Tem a turma dos haters, tem a turma que gosta de espalhar coisa ruim, mas tem muita gente boa espalhando notícia boa, um conteúdo que eleva, cada um na sua área. Então, a internet é um símbolo na transição planetária da era de aquário, e acho que aqui a gente tem a oportunidade de trocar informações, de compartilhar, de procurar se elevar, porque esse caminho de ascensão espiritual não é fácil, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que abrir mão de orgulho, de vaidade, de querer estar certo, de querer transformar os outros e começar a fazer a mudança em nós. É uma revolução interna, não existem líderes externos que vão conduzir as pessoas, mas cada um de nós tem que descobrir o seu próprio eu, o seu guia interior, e manifestar o que tem de melhor dentro de si, para que juntos a gente crie uma grande coletividade, para que cada um, manifestando o seu brilho, a sua identidade, crie um coletivo mais harmônico, mais colaborativo, mais justo, e que trabalhe essas questões de justiça, harmonia, liberdade, igualdade, e que a gente consiga construir aqui um planeta mais justo, porque a transição planetária nada mais é do que a nossa transição interna. Então, esse é o meu convite para vocês, sempre como aprendiz. E hoje eu vou estar lendo para nós aqui um texto do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Emmanuel dispensa explicações, ele é sempre muito objetivo, mas dentro do possível eu tento. Mas eu vou ler para vocês. E a lição de hoje aqui eu acho que é uma mensagem de
acalento para todos nós, uma mensagem de esperança, porque o Evangelho, acima de tudo, é esperança. Às vezes a gente acha que o Evangelho é aquela questão de ser muito ferro e fogo, de criticar as pessoas, que não tem aquela conduta exemplar, que não tem aquela moral exigida. A gente sempre... É muito mais fácil a gente enxergar os defeitos no outro do que em nós mesmos, o que é uma bela de uma sacanagem, diga-se de passagem, da gente não conseguir enxergar as nossas próprias falhas. Mas o Evangelho, ele traz para a gente justamente essa visão de aplicar na nossa vida, de ser mais, não ser crítico. Jesus aceitou a todos os excluídos da sociedade. Jesus foi lá, estendeu a mão para eles, falou, vem cá, no meu coração cabe você. E ele conversou com publicanos, fariseus, romanos, cobradores de impostos, com os samaritanos, todos os excluídos da sociedade. Jesus ia lá e abraçava e acolhia. Então, acho que essa o Evangelho, assim, eles cobram da gente que a gente se melhore, leve moralmente, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas, antes de mais nada, é uma mensagem de compaixão, é uma mensagem de perdão dos outros, perdão da gente mesmo, daquilo que a gente não dá conta de fazer. E é uma mensagem de esperança, que Deus está conosco em todos os momentos. Então, a mensagem de hoje é a lição número 41, na senda escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desamparei. Está em Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Emmanuel, descobri recentemente, Emmanuel fez um estudo com o Chico de vários versículos da Bíblia. Ele destrinchava um por um. E aí ele foi trazendo esse estudo aqui para nós. É muito bonito, né? Eu pego a Bíblia assim, eu tento ler o texto inteiro e ele fazia um estudo de cada versículo separadamente. Tentar trazer para nós o que Jesus estava tentando nos ensinar. A gente ainda é muito cabeça dura, né? Tem muito ainda que aprender. Eu imaginei Paulo aqui, passando por diversas provações, sendo açoitado, tendo que dar o testemunho que ele era um homem de Deus. Primeiro ele perseguia os cristãos, depois ele foi perseguido. Paulo era romano, era cidadão romano, mas ele também acho que era fariseu, e ele veio como embaixador do Evangelho, né? A ideia inicial, depois eu vou ler esse livro aqui para nós, era os romanos serem uma nação que propagasse o Evangelho, que fosse aquela nação que governasse o mundo inteiro, só que baseado em justiça, em amor, baseado nas regras do Evangelho, nos ensinamentos de Cristo. Mas Roma caiu, Roma faliu, e faliu moralmente. E aí, sob a permissão de Jesus, o Império Romano caiu, mas inicialmente a proposta era que Roma fosse aquela que espalhasse, fosse aquele governo central que espalhasse a mensagem do Evangelho para os 4 cantos. Estou tentando lembrar o nome do livro, vou ver se até o final eu vou ler esse livro aqui para nós. Mas vamos lá. Então, Paulo passou por várias provações e aqui ele falando, né? Nunca te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que o pão do corpo, necessitamos de pão do Espírito. O pão é o alimento caído dos céus, né? O conhecimento. Então, a gente precisa desse alimento para a alma também, para o Espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. As pessoas vêm com aquela sensação de vazio, de não pertencimento, de que está faltando alguma coisa na vida. Teve uma vez, não lembro para qual espírito, mas alguém perguntou, era um espírito muito iluminado, estava encarnado na Terra, perguntou para o Chico, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho um bom emprego, eu tenho dinheiro, eu tenho uma família maravilhosa que me ama e que eu amo eles, mas mesmo assim eu ainda sinto que falta algo na minha vida. Aí o Chico falou assim, aí o Emmanuel, né, virou para o Chico e falou, Chico, fala para o nosso irmão que o que falta na vida dele é a alegria dos outros, é a caridade, é dividir com as outras pessoas. Então a gente tem essa fome espiritual de servir, de fazer parte, de ser útil. E aí, quando as pessoas fogem desse propósito delas, quando fogem
desses acordos que foram feitos no mundo espiritual, vem aquela sensação de vazio, vem aquela fome, aquele vazio da alma, que a pessoa se desconecta da alma mundo e começa a substituir por vícios, por farra, coisas materiais, coisas que atendam aos sentidos materiais. A pessoa come em excesso, a pessoa bebe em excesso, a pessoa usa droga, a pessoa foge de si mesma o tempo inteiro porque ela não olha para dentro para saciar a fome que vem do espírito dela, daquela necessidade nossa, inata, mesmo que muita gente não concorde. O ser humano é um ser social, ele foi feito para pertencer e ele foi feito para servir. Essa sensação de utilidade, de poder transformar a vida das pessoas ao nosso redor, de ter algo para contribuir, é muito bom. Isso trabalha até a questão de amor próprio, de autoestima. É claro que tem aqueles que só querem receber o tempo inteiro, são os egoístas, mas não por acaso. São as pessoas mais vazias, mais vazias da alma que existem, porque está sempre faltando na vida delas, elas não entendem ainda que a gente veio aqui para compartilhar. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós mesmos, como se espessa noite nos envolvesse. E aí eu vou dar uma mensagem aqui, que eu ouvi isso num momento muito bonito da minha vida, aqui pra gente. Por trás de foi uma mensagem de muita esperança, muito consolo para mim. Por trás de uma grande sombra tem sempre uma luz de mesma intensidade, porque a luz que chega é a mesma. A sombra é a projeção de um objeto que está impedindo a luz de passar. Mas se chega uma grande sombra é porque a luz é muito grande. E para todos aqueles que estão vivendo esse período mais difícil, lembra que para a gente se conectar à luz, primeiro a gente precisa vivenciar a sombra, que a gente vive no mundo dual, no mundo de oposto, e para a gente valorizar o bem, a gente tem que conhecer o mal, para a gente entender o que é a luz, a gente tem que saber o que é a falta da luz, que é a escuridão. Então, como nós temos essa característica de estar no mundo dual, a gente precisa, por um lado, para conhecer uma coisa boa, positiva, benéfica, primeiro a gente tem que vivenciar aquele oposto. E aí, a gente não tem que viver nos extremos, não existe o bem absoluto e o mal absoluto. A gente conhecendo um e vivenciando o outro, a gente buscar o equilíbrio no caminho do meio, equilibrando em nós mesmos, não procurando as coisas externas para nos equilibrar. E no qual acontece a natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações, as nossas inseguranças. As nossas incertezas fazem a gente não enxergar o panorama completo. O medo é o maior mal da humanidade, segundo muitas pessoas falam. E o que é o medo? É a falta de fé, a falta de confiança em Deus. A gente tem medo da morte, a gente tem medo da pobreza, a gente tem medo da doença, a gente tem medo de perder as pessoas que a gente gosta, que gostaria que estivesse do nosso lado, a gente tem medo de um monte de coisa. Mas é justamente, assim, é a falta de confiança em Deus, porque se algo de ruim nos acontecer, aquela certeza que Deus sabe por que aquilo é o melhor para nós. A gente acredita que sabe o que é melhor para nós, mas às vezes os nossos planos se chocam com os planos de Deus para a gente. E aí a gente fica com medo, a gente se revolta. São esses momentos escuros da alma, né? Mas aí é para ter confiança em Deus, procurar fazer o melhor, ser o melhor, não prejudicar ninguém, tá transformando a si mesmo dentro do possível, se amando, se perdoando, amando os outros, perdoando os outros, para que essa noite escura passe o mais rápido possível. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Faz nascer dentro de nós ideais mais elevados. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A solidão é diferente da solitude. Às vezes a gente está sozinho, a gente acha que não tem ninguém, mas
Quando a gente tem essa sensação que nós estamos sozinhos, mas que Deus está conosco o tempo inteiro, é uma sensação de solitude, e a gente tem certeza que assim, não precisa de mais ninguém do nosso lado. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, por mais que tudo que a gente passe, sempre tem o dia seguinte. A vida é cíclica, tem hora que a gente está lá em cima, tem hora que a gente está lá embaixo, mas que a gente, na hora que a gente estiver lá em cima, a gente saiba ser o melhor que a gente puder ser, e na hora que a gente está lá embaixo, que a gente confie na providência divina. E não existe a noite escura, que o sol não venha nascer de novo. Nós temos sempre o dia seguinte. Então é isso, espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários. Emmanuel é sempre muito, muito generoso conosco, muito gentil. E eu acho que é isso, a gente tem que ter fé. Fé em Deus, fé na vida, e nunca perder essa fé. A gente pode perder tudo, mas a fé jamais. E essa confiança em Deus, que Ele nunca nos abandonará, tem que estar conosco. Essa certeza, essa fé inabalável. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, moverás a montanha daqui para colar. Acho que nós todos ainda somos homens de muita pouca fé. Queremos brincar de Deus e controlar o nosso destino, querer saber, querer que tudo saia do jeito como a gente desejaria que fosse. Mas às vezes o que Deus tem planejado para nós é muito, muito, muito melhor do que a gente podia imaginar. É só a gente confiar nele. Então é isso, né? Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês!